A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Olá, bora prosear. Estamos aqui trazendo mais um grande convidado. A gente traz sempre pessoas que contribuem com a construção da Universidade Federal de Uberlândia. É um grande prazer estar fazendo esse programa para você. Estamos às quintas-feiras a partir das 20 horas na Rádio Universitária e no YouTube. Nosso convidado de hoje é o uberlandense Paulo Henrique de Souza Fernandes. Ele que nasceu em 15 de janeiro de 68 e é cria da UFO. Aqui ele concluiu a graduação em Medicina, a residência em Cirurgia Geral, o mestrado em Ciência da Saúde e agora curso doutorado em Engenharia Biomédica na linha sobre morte cerebral e eletroencefalografia. Desde abril do ano passado, o Paulo Henrique também é professor de cirurgia oncológica da FAMED, a Faculdade de Medicina da UFO, atuando ainda como responsável técnico e chefe da divisão médica do Hospital de Clínicas aqui da UFO. No último novembro, o Paulo Henrique foi eleito presidente da SBCO, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Por isso e por muito mais, Eliane, o Paulo é o nosso convidado de hoje no Bora Prosear, porque como todos sabem, uma universidade é feita de gente... É feita de história. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Bora Prosear. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua infância. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui, parabéns pelo programa, né? A infância, assim, a gente passa por muitas épocas, né? Então, Uberlândia tinha uma época que não tinha tantas facilidades, né? Então, meu pai trabalhava no Martins, ele era diretor do Martins, e aos 5 anos a gente praticamente vivia... O Martins era uma empresa ainda pequena, né? Ali na Avenida Brasil, Cipriano, e a gente morava em cima. Então, meu pai era um dos funcionários que abriam e fechavam a loja e recebia os caminhoneiros de noite. Então, e aos 5 anos eu aprendi a andar de bicicleta ali mesmo, quase que no terraço da loja, né? Então, e aí eu aprendi, não tinha uma escola assim, escolas particulares. Minha tia, fundou a escolinha Gato de Botas, né? Minha tia até já faleceu, e ela foi ela fez a primeira turma para alfabetizar, e eu fui a primeira, e na casa da minha avó. Então, aos 5 anos, ela me alfabetizou, um grupo de poucos meninos, 5 meninos. Aí depois ela abriu a escolinha mesmo, um ano depois, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida. Alugou ali um espaçozinho na igreja e montou a escola lá. E depois ela montou a escola ali perto do bairro Moarama, né? Então, ela me ensinou a ler. E aos 6 anos eu passei para Coronel Carneiro e foi assim. 6 anos, Coronel Carneiro da primeira à quarta série, depois fui para o Zé Inácio, da quinta à oitava, e depois para o museu. E aí, eu, a Júlia, 4 pessoas do museu, 5 prestaram medicina no museu, 4 passaram. Eu tinha 16 anos ainda. Então, logo depois fiz 17, né? Mas era uma escola muito boa, né? Bons tempos, né? A gente lembra. A gente fica pensando, a gente está lá na infância ainda, mas só um detalhe aqui, a gente fica pensando, né? O quanto a escola pública, né? Ela ainda pode recrudescer, né? Porque a escola pública foi muito importante, né? A escola pública, nós estamos falando de um garoto de 16 anos que está na escola pública e que passou em medicina, passa, né? Para medicina. Professor, o senhor era filho único? Não, eu era o mais velho. Eu sou o mais velho. Eu tenho mais 3 irmãos. Eu sou o mais velho deles. Mas mais 2, depois de mim, mais 2 mulheres e o caçulinha é um homem. Vocês são em 4 lá. 4. E escuta, quando você brincava de bicicleta ali como é que chama? Na rua... Na Cipriano ali. É na Cipriano mesmo? Quase de frente dos Quedes. Irmãos Qued. De frente, praticamente de frente. Existe lá o prédio até hoje. Existe o prédio. E aí tinha muita garotada lá que brincava lá, não? Como é que era? Não, até os 5 anos, né? Meus pais não deixavam muito ir para a rua, não. Então ficava eu e meus irmãos mesmo ali. Ali já tinha um movimento também de carro, não tinha? Exatamente. Intenso. A sua
inserção, então, nas brincadeiras, mas foi escolar. Exatamente, a escola. E tenho muito orgulho de todas as escolas que eu passei, né? Saudade e orgulho. Coronel Carneiro, Zé Inácio, museu. E a sua mãe trabalhava em quê? Minha mãe era professora. Então, quando eu entrei no Coronel Carneiro, ela era professora do Coronel Carneiro, mas ela não me deu aula. Ela era professora de lá. E depois minha mãe também é professora de música, né, no conservatório, e ela foi a primeira diretora do conservatório quando a doutora Cora saiu. Então, depois que a doutora Cora deixou a diretoria, minha mãe foi a primeira diretora do Conservatório Estadual de Música. Agora, uma curiosidade. Sim. É verdade que o seu ex-avô, João Pereira da Rocha, por volta de 1818, foi o primeiro morador a Sim. fixar residência aqui em Uberlândia? Exatamente. Portugueses, né? Filho de portugueses, português também. Ele pegou autorização de Portugal para eu não sei como é que chamava isso. Tem lá, eu sei disso porque a família Pereira montou uma árvore genealógica. E aí nós fomos acompanhando, eles distribuíram entre as famílias, e eu peguei essa árvore e acrescentei os nossos dados da minha família, né? Então ele pegou lá a autorização de Portugal para montar a fazenda aqui. E é ali perto das Capelas da Saudade, né? Aquelas terras ali. Então, ele é meu ex-avô. Ele era tetravô do meu avô. O João Pereira, eu estou aqui de boca perto. O João Pereira da Rocha é ex-avô do Dr. Paulo. Como é que faz? O João Pereira da Rocha, gente, ele é um dos principais personagens do início da nossa aldeia, né? Quando ainda era São Sebastião da Barra do Rio, Berabinha lá, que era... Porque ele foi um dos primeiros a fixar residência em Uberlândia. Então, João Pereira da Rocha é realmente um personagem. Doutor Paulo, 4 irmãos, o mais velho, isso dá responsabilidade? Nossa, e como? Era o primeiro a ser cobrado, né? Mas aí eu também cobrava dos irmãos, né? Mas é muita responsabilidade, porque aí você tem que servir de exemplo, né? Ainda mais numa época que tinha mais rigor, né? Então, mas assim, todos foram seguindo a mesma linha, né? Minha mãe era muito professora, né? Então ela sempre cuidou da educação dos filhos, né? Tenho muito a agradecer minha mãe. E inclusive ela faz 80 anos agora esse mês, dia 23. Tem essa responsabilidade. Então a gente, além de estudar, tinha a responsabilidade também de ajudar os irmãos, né, a estudar, e o objetivo era aquilo. Meu pai começou a trabalhar desde os 10 anos, era normal, né? Ir para a rua, vender coisas. Isso meu avô fazendeiro. Meu avô acordava 3 horas da manhã e ia tirar leite, ele voltava com 20 litros de leite numa bicicleta. E ali, né, então, eram uns 12 quilômetros a fazenda. E era todo dia. Então ele acordava 3 horas, ia tirar leite, voltava. Meus pais, os meus tios, todos começaram a trabalhar desde cedo, né? Estudaram e trabalharam desde cedo. Mas aí a gente ficou com a tarefa de estudar. E aí era o que a gente tinha que fazer. Então, Os 4 irmãos se tornaram acadêmicos, não? Sim, todos fizeram cursos, né? Minhas irmãs fizeram pedagogia. A Fabiana, que mora em São Paulo, fez vários cursos, nutrição. E meu irmão fez administração. Paulo, e me fala uma coisa. Quando você era criança, lá na adolescência, você teve algum sonho que você conseguiu assim realizar? Que sonhos você tinha? Passei no vestibular muito jovem, né? E eu até fiquei muito na dúvida, porque a matemática no começo a gente até não gosta muito, né? Mas aí depois a gente, do primeiro colegial em diante, tivemos do sétimo, na 7ª série na época, né? No Zé Inácio, nós já tivemos professores muito bons e fui despertando um gosto muito grande pela matemática. Mas eu gostava muito também da parte biológica, né? Brinquedo que a gente ganhava antigamente era laboratório, vinha um microscópiozinho, então tinha os carrinhos, tinha tudo, mas tinha vários brinquedos bem interessantes na época. Então, desde cedo também eu gostava muito da parte biológica. Então, até 6 meses eu estava muito na dúvida, né, sobre engenharia e medicina. Então, mas aí a gente decidiu pela medicina mesmo, que é o que a gente gostava. Na época a gente não ficava pensando muito em
em dinheiro, carreira, eram uns negócios diferentes. A gente optava mesmo por aquilo que gostava mais, né? Pelo menos foi assim, acho que a nossa turma toda, porque também não tinha essa questão muito de elitismo, não. Então o sonho era esse, era estudar ali, passar, pensava muito ali naquele momento, né? 16 anos, então tentar fazer o melhor possível naquele momento. E, claro, aí queria sempre ser um bom médico, né? Mais na profissão mesmo, não era questão de fama nem nada que a gente pensava, não. E tanto é que a gente depois foi optando, né, pela cirurgia, que era uma coisa mais técnica, e eu tocava instrumento, então eu me achei ali na cirurgia, na técnica cirúrgica, com também a parte instrumental, né? E aí, na cirurgia, como a gente operava de tudo aqui, né, na medicina, eram poucos cirurgiões, e os cirurgiões todos gerais operavam de tudo, eu vi na parte oncológica uma linha também, porque a oncologia ela opera praticamente tudo também, porque o câncer não respeita limite, né? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia oncológica, a gente acaba operando vários setores do organismo. Então, eu vi e era isso que a gente pensava, né? Era ser um bom profissional e gostar daquilo. Não tinha... Só para fechar esse bloco que a gente já está fechando essa parte de criança, você sentiu que quando você passou em medicina com 16 anos, lá no curso, porque a nossa fase de acadêmico foi mais ou menos igual, e era um povo custoso, né? O povo pegava no pé da gente. Aí o caçulinha, como é que foi? Teve isso mais ou menos, não? Teve. Uma sorte minha é que tinha um mais novo ainda. Um mês mais novo. Hoje ele fica muito no Canadá e aqui, o nosso amigo. Então ele fica 6 meses lá no Canadá e 6 meses aqui. Ele começou inclusive cirurgia com a gente, aí depois fez 1 ano de cirurgia e quis fazer neurologia, saiu da medicina, fez neurologia. Ele ficou muito tempo em Ribeirão, mapeando as cirurgias, quando começou a cirurgia para epilepsia lá em Ribeirão, ele que fazia a parte radiológica, do mapeamento, do foco da epilepsia para o neurocirurgião operar, e até hoje mexe mais ou menos com isso ainda. Ele era o mais novo, então a gente sempre... Pessoal, mas era dividido ali. Aí ele também apanhava um pouco, apanhava não, é brincadeira, né? Mas a gente sempre foi, como eram os mais novos, eles sempre zoavam mesmo. Nós estamos falando com o professor da FAMED, o Dr. Paulo Henrique. A gente volta com Bora Prosear. A prosa tá boa. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar dele já na medicina. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear com o professor Paulo Henrique de Souza Fernandes, da FAMED. É o nosso convidado de hoje. A gente está aqui contando histórias, ele entrou na medicina com 16 anos, Liane? 16 anos. Ele não era o mais jovem da turma, tinha um antes não era, dele, tinha outro. né? Escapou por pouco. Tinha um outro. Professor, o senhor já falou da sua escolha pela medicina, mas aí o senhor afunilou um pouquinho mais para a questão da oncologia, né? Sim. Por quê? Inclusive quando eu decidi, a família até estranhou um pouco, né? Não, mas mexer com câncer. E até hoje os pacientes, às vezes as pessoas perguntam, mas por que essa área, né? Não, como eu disse, primeiro que, apesar da doença ser uma doença muito estigmatizante,
o procedimento cirúrgico é um dos mais belos que tem. Porque a cirurgia oncológica ela é estratégica, totalmente estratégica. Não é como a cirurgia do trauma, porque o trauma o dano já está feito. Então lá é uma contenção de danos, né? Então tem muita destruição no trauma e é aquele negócio de contenção de danos, uma urgência e tal. Na cirurgia oncológica, não, era toda pensada, muito tempo antes, né? Tem todo um planejamento. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, a gente faz tratamento antes da cirurgia. Então, a quimioterapia, a radioterapia, imuno. Então, tem novas tecnologias aí que ajudam a diminuir a doença, às vezes, e permitem preservar órgãos, né? Porque a cirurgia oncológica é quase sempre um tipo de amputação. Pode ser menor ou maior, mas você tem que tirar aquele órgão afetado, né? Mas tem toda uma estratégia. Então, ela é extremamente anatômica. Então, a última coisa que a gente retira lá é o tumor. Então, vai primeiro na drenagem linfática, né? Nos vasos sanguíneos, na artéria, veia. Então, ela é toda anatômica para conter ali as áreas de disseminação e depois tirar. Então, olhando o procedimento em si, ele é bonito. Então, como a gente gosta de cirurgia, então eu via que aquele era um procedimento mais técnico e mais que demandaria aquele planejamento. E a gente gosta desses procedimentos, né? Então, foi por isso. E também, a oncologia não é só para ficar tratando, né? Como a gente fala para os pacientes também. Melhor é a gente prevenir. Então, os médicos, a primeira função é a prevenção. A prevenção antes de ter a doença, com os hábitos de vida, e depois tentar diagnosticar precocemente. Quando a gente diagnostica a doença precocemente, a gente iguala o mundo inteiro, porque às vezes tem uma tecnologia caríssima em algum lugar, e não tem aqui, não tem acesso, mas isso é para a doença que já está lá na frente, né? Quando a gente diagnostica a doença aqui, bem no comecinho, ela é igual em qualquer lugar do mundo, no Japão, na Dinamarca, nos Estados Unidos. Ela é pequena e vai ser curada. Ela é curável. Nós temos que lutar para pegar a doença no começo. Então, a luta é boa, né? Só temos que trazer um pouquinho mais para o nosso lado, porque ainda continua chegando muito avançado, né? 80% ainda chega avançado. Então, dar essa atenção ao paciente, que as pessoas tenham essa atenção com o que está sentindo, com o exame do seu corpo, porque, como ele está falando, se você descobre no começo... Exatamente. Então, essa é a nossa luta, né? É trazer para esse momento. Então, a luta é bonita, é boa, e a cirurgia é boa, e é efetiva. Não precisamos melhorar esse ponto. Agora, hoje, no seu doutorado, você estuda morte cerebral e eletroencefalografia. Conta pra gente um pouquinho sobre esses estudos. As duas coisas são inquietantes. Sim. Apesar de eu ser cirurgião oncológico, eu trabalhei muito tempo no trauma, né? Então, o trauma, como eu falei, é uma contenção de danos, então tem muito traumatismo craniano e a questão da morte cerebral, né? E é uma dificuldade, apesar de ter muitos critérios hoje para a gente identificar a morte cerebral, ainda às vezes é uma dificuldade. Depois a dificuldade aumentou um pouco mais ainda com a questão dos transplantes, né? Então, aquelas certezas que tem que ter. Então, em cima disso, em UTI, nesse ambiente do trauma, que o cirurgião atua muito também, tinha essa linha de pesquisa e eu achei interessante, para a gente qualificar melhor essa classificação, né? Da pessoa que realmente está lá e até que ponto realmente isso pode ser comprovado ou não. E também, às vezes, para aquela pessoa também poder ajudar outras de outras formas, né? Mas tem que ter uma classificação muito bem definida. Então, juntou o exame com a pesquisa e a gente está lá na linha de pesquisa, com a turma. Então, atuando na área da UTI, no trauma e tudo também. O seu doutorado, Paulo Henrique, é em Uberlândia? É em Uberlândia. É em Uberlândia. Aqui com o pessoal da engenharia. Da biomedicina? Da biomédica. Engenharia biomédica, isso. Aqui do campus. Engenharia. Professor, a morte cerebral é extremamente delicada, não é? Porque ela lida ali, vocês têm que dar aquele diagnóstico exato e do outro lado a família, isso, não é? Exatamente. O senhor já passou por alguma situação assim que deixou a Sim. equipe... Não, na verdade, a morte sempre uma situação difícil, né, da gente lidar. Então, é claro que na hora a gente está pensando em momentos técnicos, né? Antes de tudo,
um problema para resolver, né? Então, o cirurgião faz muito isso, né? Resolve problemas ali, às vezes em situações muito rápidas e urgentes. Então, tem que ter muito critério e tem que ter muito parâmetro. E, como eu falei, é uma dificuldade no mundo inteiro, né? Tem vários... essa questão da morte cerebral é discutida há muitas décadas, né? Com parâmetros bem definidos. E no começo tinham critérios assim mais abertos. Hoje não, a gente tem que entender que o cérebro inteiro ele tem que ter parado. Porque a parte mais importante, claro, da consciência, o lobo frontal, é o que a gente chama atenção para a gente. Mas uma parte importante do cérebro, que ainda pode manter conexões e estimular conexões futuras, é o tronco cerebral, que é a parte mais primitiva do cérebro. Aliás, 80% da energia do cérebro é gasta pelas partes primitivas, né? O pensamento, isso tudo aí são áreas mais recentes na nossa evolução e que gastam, apesar de ser mais importantes para nós, mas para o organismo a parte mais importante é a parte mais primitiva. Então, hoje a morte cerebral tem que envolver tudo, tem que envolver inclusive a parada do tronco cerebral. Então, quando isso é confirmado por vários testes, inclusive a eletroencefalografia, aí sim a gente determina a morte cerebral. Aí a gente tem certeza. Porque se o tronco cerebral ainda, que isso é um conceito mais recente, se o tronco cerebral ainda tiver atividade, ele pode estimular as outras partes do cérebro. E pode estimular uma recuperação. Então, essa é a confirmação de hoje. Então, tem que estar o cérebro inteiro sem atividade. Aí sim a gente pode ir classificando a morte cerebral. E aí é um momento trágico, né, para a família e tudo, ela vai acompanhando tudo isso, mas em algum momento também, se puder ajudar outras pessoas, né, e, por exemplo, parte de uma pessoa pode estar viva em outras pessoas. Então, tudo isso é um momento difícil, mas a gente sempre tenta ajudar outras pessoas, né? Tanto na parte médica e também a família, às vezes, entende que isso pode ser um ponto de manter a memória daquela pessoa viva também, né? A gente está falando de doação. Doação. Que é um dos pontos importantes da classificação e da identificação da morte cerebral, né? Professor, agora eu me pergunto aqui, uma inquietação minha. O senhor está na medicina desde os 16 anos de idade, né? Sim. De certa forma, entrou na medicina de uma forma mais imatura, Sim, né? sim. Adolescente, Isso. né? E hoje a medicina tem grande... O senhor acompanhou todo esse desenvolvimento da medicina. Como que o senhor tem visto isso? É maravilhoso, né? Não só a medicina, mas tudo que nos rodeia, né? Então, antigamente, que a gente brinca sempre com os alunos de hoje em dia. Para a gente estudar antigamente, a gente tinha que pegar livros imensos, não? E não só estudar o básico, né? Estudar o básico a gente tinha que ter muito livro. As bibliotecas nossas eram enormes. E não só isso, as atualizações. Quando a gente queria atualizar, então no meio do meu curso, isso nem tinha antes, não. No meio do nosso curso começaram a ter os índex médicos, que eram catálogos imensos com as últimas publicações. Então, se a gente quisesse ter uma última publicação em alguma doença, primeiro a biblioteca aqui recebia o índex e a gente ia no índex procurar os assuntos no índex. E aí, o assunto mostrava qual revista que tinha publicado aquilo. E aí tinha que pedir aquela revista. Então, a revista vinha pelo correio, chegava. Hoje em dia, a gente tem informação na mão, né? Essa é a maravilha. Então, hoje a gente tem em tempo real, praticamente. A gente vai nos congressos para a gente ter conviver com as pessoas e ter uma rede, né, um networking, mas também para mostrar aquilo que é muito novo, mas o que já é publicado lá no congresso naquele dia, imediatamente já está no mundo inteiro, né? Então essa maravilha permitiu que a evolução fosse mais rápida, né? E a gente pudesse oferecer cuidados o acesso ao cuidado fosse globalmente distribuído. O problema são os custos ainda de algumas tecnologias, né? Então a tecnologia, apesar do acesso à informação ter melhorado muito,
as drogas evoluíram muito rápido também, mas a droga tem uma patente, né? As drogas têm patentes, então tem isso para a maioria das pessoas ter acesso é uma dificuldade ainda. Mas a maravilha do conhecimento, isso foi realmente muito bom, né? Ter acesso a todo esse conhecimento. Dr. Paulo Henrique começou a estudar no analógico. Nem tinha celular, né? Não tinha, era cadernão. Falar em celular, eu terminando a minha residência no Rio, em 95 foi quando Uberlândia foi uma das primeiras cidades a ter celular no Brasil, Sim. né? Por causa da CTBC Sim. na época, Sim. o Jalgar, era uma das poucas empresas particulares privadas do Brasil em telefonia. Sim. Então, Uberlândia foi uma das primeiras. Como meu pai trabalhava no Martins, e da diretoria, ele conseguiu lá um celular. E minha esposa estava grávida no Rio, e eu consegui levar para lá. Então era um tijolo. Um tijolo, como falo. Seus pais são vivos ainda, professor? São. A gente volta daqui a pouquinho com o Dr. Paulo Henrique de Souza Fernandes. Ele é professor da FAMED e a gente está aprendendo muito aqui hoje no Bora Prosear. Bora Prosear tá bom, a prosa tá boa, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Nosso convidado de hoje, o professor da FAMED, Paulo Henrique de Souza Fernandes. Leandro, muitas histórias, hein? Muitas histórias, principalmente da área de medicina, né? Inclusive, desde 2021, professor, o senhor é chefe da divisão médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Sim. Conta pra gente efetivamente o que o senhor faz ali. Certo. As universidades federais, né, do Brasil, apesar do financiamento do Ministério e tudo, com hospitais de clínicas, sempre uma dificuldade de manter o hospital, né? Então, eram as fundações que mantinham os hospitais, mas sempre com aquela dificuldade. Então, foi criado uma empresa público-privada, que é a EBSER, e aí a EBSER começou a assumir vários hospitais para sanar essas questões das fundações, né? E a EBSER, então, entrou na Universidade Federal de Uberlândia, no Hospital de Clínicas, e aí nós, como UFO, eu sou UFO, nós somos cedidos à empresa para administrar o hospital. Então, eu sou UFO, mas nesse momento eu estou cedido para a EBSER. E aí tem vários cargos, tem o superintendente, que na verdade é o RT global do hospital, o responsável técnico global, né? E tem várias divisões lá, entre elas a GAS, que é a Gerência de Atenção à Saúde, e dentro da GAS nós temos a divisão de enfermagem, a divisão de apoio diagnóstico e a divisão médica. Então eu faço parte da divisão médica, que é para estar junto aos médicos, nas funções dos médicos, né? E auxiliar também na lida do médico no hospital. Então, tanto nas funções éticas, apesar de ter a diretoria clínica, né? A questão ética fica muito mais por diretor clínico, que é eleito, o corpo clínico elege o diretor clínico, mas eu fico quase junto com o diretor clínico na parte mais administrativa da parte médica. E no próximo abril do ano que vem, o senhor completa um ano que está à frente também da sala de aula, né? Sim.
Como que é essa mudança de papel, né? Eu sempre falei que uma das profissões que eu mais admirava era ser professor, né? Então, eu sempre admiro e eu admiro muito. Apesar de eu ter passado no concurso mais recentemente, mas a gente já faz o papel de ensino, porque todo médico no hospital de clínicas acaba sendo um pouco preceptor, né? Então a gente já fazia papel de preceptoria, mas não, claro, assumindo mesmo a sala de aula, com correção de provas, né? Mas a preceptoria a gente fazia com o residente e com os internos, que são os estudantes do último ano de medicina. Mas agora a gente tem a oportunidade de estar mais junto dos acadêmicos mesmo, do sexto período em diante, né? Então, é uma oportunidade de mostrar para eles, passar um pouco da nossa vivência, né? Então, é um grande privilégio estar com os alunos mais jovens, né, no curso e tentar passar para eles a nossa experiência e ver a evolução deles, né? Isso é muito gratificante. Qual a disciplina, professor? Cirurgia, dentro Sim. da cirurgia. Professor, então, várias áreas da medicina, eles passam com a gente na área da cirurgia. Uma curiosidade, qual foi a sua maior cirurgia em termos de tempo? Eu já entrei numa cirurgia de 24 horas, mas eu era residente, né? Lá no INCA ainda, no Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, né? Então era uma cirurgia justamente crânio-facial. E era um tumor que comprometia as duas coisas, dentro da caixa craniana, mas ele vinha até no rosto, né? Então teve que fazer uma dissecção, partindo daqui para o crânio. Então a gente 24 horas. 24 horas. A gente não ficou o tempo todo, né? Mas a cirurgia durou 24 horas. Então a gente foi revezando partes da equipe, mas essa foi a cirurgia mais longa. Agora, doutor Paulo, desde o início do seu exercício profissional, do seu aprendizado, aí depois o senhor se forma, a UFO está muito presente na sua vida com o curso de medicina, agora com o IBSER. Sim. Como é que você avalia esse papel da medicina hoje, de Uberlândia, na formação e na projeção desses profissionais para o mercado hoje? Como é que o senhor avalia esse papel? Como é que está? Eu tenho um orgulho enorme de ser do corpo médico, né, do corpo discente e do corpo docente da universidade. Nós aqui temos uma região que abrange mais ou menos 26 municípios, então, de atendimento, né? Mas a Universidade Federal de Uberlândia é conhecida no mundo inteiro, né? Nós temos alunos em vários países, né? Então, é uma universidade de excelência, né? Então, orgulho de fazer parte dessas pessoas que oferecem essa formação. Então, eu falei ontem, no término do ano letivo, né, dos estudantes do sexto período, que apesar de, às vezes a gente vai num curso, a gente vai procurando algum aprimoramento, mas eu falei para eles, aqui é um local riquíssimo, não pode perder a oportunidade de estar aqui dentro da Universidade Federal de Uberlândia, né, que pessoas, professores bem experientes, né, a oportunidade de ajudar os pacientes, né? Então, é difícil ter um ambiente com esse nível de formação que nós temos aqui. Então, isso que eu disse para eles ontem. Então, aproveitar essa oportunidade, né, esse privilégio, e oferecer o melhor possível para os pacientes, né, que buscam ali o atendimento, né, às vezes nos períodos mais difíceis das vidas deles, né? Então, sempre ter essa humanidade de prestar o melhor cuidado possível. E é assim que a gente evolui, né? Não evolui à toa, ninguém evolui à toa. Então, cuidando e tentando administrar e oferecer o melhor cuidado. Professor, no último mês de novembro, agora, o senhor encerrou a sua atuação como diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, depois, é claro, de ter sido eleito presidente dela, né? Com quais desafios o senhor lida nessa posição? Também é uma honra muito grande estar na presidência, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. O desafio é oferecer o cuidado cirúrgico para a população,
Apesar de nós estarmos num país continental, né? Como o presidente que me antecedeu já disse uma vez, o CEP é fator prognóstico, infelizmente, hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então nós temos milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a cirurgião. E a cirurgia ainda, apesar de todas as tecnologias que nós temos, ainda é um principal tratamento que pode permitir a cura de um câncer, principalmente câncer sólido, né? Que é um câncer que dá uma coisa palpável, um tumor mesmo. Então, muitos lugares do mundo não têm acesso ao cirurgião. E também no Brasil, muitos lugares do Brasil não têm acesso. Então, esse é um grande desafio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. O ideal é que tivesse um plano, né, governamental para que distribuísse melhor, porque acaba ficando tudo nos grandes centros. Né? Então, esse é o desafio nosso, de permitir que o cuidado chegue a cada vez o maior número de pessoas, né, que precisem. Esse é o objetivo. Porque também a gente fica pensando também por exemplo, os ribeirinhos, pessoas ribeirinhas, exatamente, pessoas que moram em comunidades mais precárias. Mesmo no interior, exatamente. Né? E aí fica muito difícil. Doutor Paulo, hoje em dia, as pessoas que saem do curso de medicina aqui de Uberlândia, pela quantidade de atendimentos que fazem, esses 26 municípios, sim, esse é um dado que as faz mais preparadas? Sim, é claro que só o número, né, não prepara, mas assim, pelo menos aumenta a oportunidade, né? Então, muitos casos variados, né? Exatamente. Mas é o que eu sempre falo para eles, não pensar em si mesmo, né? Porque às vezes a gente tem, esse é um problema que eu acho da humanidade, a gente pensa primeiro na gente, né? Então, primeiro pensar em como ajudar. Eu já ouvi falar uma frase que o trabalho significa quebrar o galho dos outros. Isso é que é o trabalho. Então a gente tem que honrar o nosso trabalho, né? Quebrar bem o galho dos outros, oferecer o melhor para ajudar o outro. Então, e tirar aquele... Então, nesse pensamento aí, eu acho que a pessoa vai ser bem informada. Porque se na formação dela, ela pensa isso primeiro, né, então, com certeza, ela vai tentar cada vez mais aprimorar aquilo que ela presta. Então, é isso que a gente tenta passar, que eu acho que é o mais importante. Daqui a pouquinho, bora prosear a volta com esse papo gostoso, essa prosa boa, com o doutor Paulo Henrique de Souza Fernandes. Daqui a pouquinho, estamos de volta. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 20h, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Estamos aqui falando com o doutor Paulo Henrique de Souza Fernandes, que é professor da FAMED, é cirurgião oncológico, é doutorando, né, Eliane? Exatamente. Eu queria voltar, Vitor Hugo. No final da nossa conversa passada, o professor falou muito da questão do atendimento, né, que muitas pessoas não têm acesso ao tratamento do câncer.
E eu queria saber, Uberlândia, em que situação está nesse contexto? Uberlândia é uma ilha, né, de tecnologia. Uberlândia é privilegiada. Então, nós temos todas as tecnologias praticamente necessárias, nós temos em Uberlândia. A UFO, por exemplo, tem 3 aceleradores lineares, né? Então, isso tem estados que não tem nenhum. E a UFO aqui tem 3. Um deles é de altíssima tecnologia, que tem poucos no Brasil, que permitem fazer radiocirurgia. Então, realmente, nós temos esse privilégio de estarmos numa cidade que oferece muita tecnologia na área da saúde. Doutor Paulo, assim, quando você fala em qualidade de vida, os fatores genéticos, né, e o cuidado com o corpo, com o físico, isso aí é quase que um consenso. Em relação ao câncer, isso também vale para muita coisa? Excelente pergunta. Quando a gente fala em prevenção e diagnóstico precoce, isso é muito importante. Diagnosticar uma doença no início é muito importante, que a gente vê que iguala, né, as tecnologias, né? Ela é curável em qualquer lugar do mundo. Mas é melhor até não ter a doença, né? É o que eu sempre falo. Eu brinco quase todos os dias, melhor a gente não ficar doente. Teve um trabalho agora que chamou muita atenção do mundo. Nós temos um grande congresso de oncologia clínica que é feito nos Estados Unidos e vai gente do mundo inteiro. Aliás, uma única cidade que é feita esse congresso lá nos Estados Unidos é Chicago, porque é o que cabe 40 mil pessoas. Equivalem mais de 40 mil pessoas nesse congresso. E teve um trabalho lá que chamou a atenção do mundo inteiro. Eles compararam pessoas que tiveram câncer, eles fizeram os tratamentos, aí seguiram a vida normal, um grupo foi para atividade física, um personal trainer, um negócio mais intenso, um pouquinho mais intenso ali. Eles compararam esses 2 grupos, o que foi para atividade física, sobre supervisão, e a pessoa que teve a vida normal. Esse grupo aqui teve diminuição de recidiva da doença em quase 10%. É mais do que alguns tratamentos que a gente oferece. Então, isso chamou a atenção do mundo inteiro. Vários países já estão agregando, né, ali o personal trainer, a atividade física na clínica de oncologia, em termos de projeto de governo mesmo. Então, isso tem benefício da atividade física que a gente não conhece ainda completamente. Então, a atividade física é uma das coisas mais importantes para a gente ter saúde global, não só em relação ao câncer, para a gente ter saúde. E eu costumo brincar também, a gente tem que comer menos, né? Hoje, a gente sempre fala isso, os nossos tataravós, os nossos avós, geralmente eles não eram obesos, né? Porque o acesso ao alimento, 100 anos atrás, era diferente. Então, o homem aprendeu a armazenar o alimento de 100 anos para cá. Então, isso criou também um desvio, né? O alimento ficou muito fácil. Então, isso causa muita doença também. Então, praticamente, a gente tem que misturar um pouco lá, como vivia o tataravô com o de hoje. Então, de uma maneira geral, os animais, e a gente se inclui nisso, quanto menos a gente come, mais a gente vive. Então, se tiver uma alimentação bem regrada e associada à atividade física, a gente diminui muito o risco de muitas doenças, inclusive a de câncer. Então, é o que eu sempre falo, é melhor não ter. Ajudar, né? A parte genética, no adulto, ela é menos, ela é em torno de 20%. Na infância, ela tem um peso maior, 40%. A infância também responde melhor aos tratamentos. Então, o câncer na infância ele é muito mais responsível do que no adulto. Então, o adulto mesmo é o que a gente faz mesmo, no estilo de vida, que é o mais importante mesmo, como fator de risco. Professor, então seria interessante, né, que os governos estivessem preparados para investir nessa prevenção. Isso, exatamente. Tanto na parte preventiva, como também na educação, né? Eu acho que a educação, o papel da educação, por isso que eu falo que o professor é uma das principais, uma das profissões mais belas, porque tudo isso vem da informação. E a gente até gostaria que as pessoas, a gente tem muito conhecimento, né, de centenas de anos aí da humanidade, né? Só que a gente não aproveita. A gente nasce e é do zero de novo. Então a gente tem que ganhar todo aquele conhecimento de novo, né? Se a gente herdasse um pouquinho desse conhecimento, mas o conhecimento é o mais importante.
Doutor Paulo, há muitas pesquisas em desenvolvimento e em qual estágio elas se encontram? Para uma vacina, eu sei que assim, a gente não pode generalizar o câncer, porque eu acho que cada câncer é um câncer e eu acho que isso aí ficaria difícil. Mas há alguma coisa em estágio bastante adiantado que a gente pode ter um otimismo em relação a ele? Melhorou muito, né? Falar em cura ainda eu acho que está um pouco distante. Eu acho que a única forma para algumas doenças muito agressivas de diminuir a mortalidade nas próximas décadas ainda é o diagnóstico precoce. Especialmente nós temos doenças às vezes que teoricamente seria de fácil diagnóstico. O câncer mais comum da raça humana é o câncer de pele. Mas é um câncer que quase não dá metástase, é o mais comum, o baso celular. Mas tem um câncer de pele, que foi quase a origem de tudo isso aí que você citou agora, que é o melanoma. Então, melanoma, para nós, é uma das piores doenças que existe, porque ele tem altíssima malignidade, né? Enquanto a gente fala aí de tumores que tem centímetros e a gente cura ainda, né? O melanoma, quando ele invade mais de 1 milímetro na pele, ele já pode ter dado metástase. Então, como ele não tinha muita resposta, não respondia bem à quimioterapia, não respondia bem à radioterapia, muito estudo em cima disso, que a gente chama de vias de sinalização, né? Quando ocorre uma alteração genética, ela ativa várias vias na célula para sinalizar a multiplicação celular. Então, essas vias foram aprendidas e foram desenvolvidas várias drogas para essa via de sinalização, que começou com melanoma, que não tinha nada quase para fazer. E evoluiu muito. E a partir do melanoma, hoje a gente tem imunoterapia para pulmão, para ovário, para intestino, para estômago. Tudo começou com esse estudo em melanoma. Então isso evoluiu muito. Os Estados Unidos investiram muito nesse projeto, né? Para tentar a cura mesmo do câncer. Evoluiu muito, está evoluindo, mas ainda falar em cura absoluta, ainda não. Então, como eu disse, para a gente curar ou evitar uma doença e diminuir uma mortalidade de alguns tipos de câncer no futuro, ainda é o diagnóstico precoce. Professora, a Organização Mundial da Saúde publicou novos dados com relação à incidência, né, de novos casos de câncer. Ou seja, em 2022, 20 milhões e passaria para 35 milhões em 2050 no planeta, ou seja, um aumento de aproximadamente 77%. Os maiores aumentos são previstos para os países, é claro, de baixa e média renda, como o Brasil, por exemplo, né? Do ponto de vista público, doutor, como a gente pode enfrentar esse problema, além, é claro, da prevenção? Você chamou atenção para uma verdadeira pandemia, né? O câncer hoje é praticamente a segunda causa de morte, né? E esse aumento todo. Então, o mais importante, como a gente disse aqui, é o peso, tentar manter o peso melhor, o mais adequado possível, boa alimentação e atividade física. Isso já diminuiria bastante, porque nós temos 5 fatores de risco mais importantes para o câncer, nós temos que atuar em cima deles, né? Então, a obesidade, o cigarro, o álcool, o sol, né? O sedentarismo. Então, e também nos países em desenvolvimento, como você disse, as infecções. Então, 30% dos cânceres nos países em desenvolvimento são causados ainda por infecções. HPV, hepatite B, hepatite C. Então, a importância das vacinações, né? Então, a vacinação, como isso já está melhor instituído nos países desenvolvidos, praticamente HPV nos países desenvolvidos, isso diminuiu muito. Dificilmente lá câncer de colo de útero, né? Câncer de vulva, e tem outros cânceres relacionados ao HPV também, de boca, de esôfago, né? Então, a vacinação é importantíssima, e esses cânceres relacionados, né? E esses outros fatores de risco. Então, diminuir mesmo, né, esses fatores de risco aí nos hábitos das pessoas. Próximo bloco, a gente vai fechar a conversa com o Dr. Paulo Henrique, falando sobre família, sobre lazer, sobre diversão. Sobre violino. Violino. Bora prosear, volta daqui a pouquinho. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma
universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta. Esse último bloco ele é mais solto, né, Eliane? Assim, a gente fala com o Dr. Paulo Henrique sobre lazer, sobre hobbies, sobre diversão, sobre família. Então, Vitor Hugo, a gente sabe, ele falou lá atrás, né, que ele estudou no conservatório, a mãe dele foi diretora do conservatório, e ele trouxe inclusive o violino dele aqui, mas o violino, a desculpa dele é que ele está meio desafinado, sabe, gente? Mas o violino tá aqui. Tá aqui. O violino tá aqui. Tocou, estudou algum tempo? Eu tô só para ver que é prova. Eu trouxe a prova. Quantos anos de conservatório, professor? Foram quase 2 décadas. E outra saudade também, né? Que a gente começou muito cedo, né? E a gente tocou muito tempo na orquestra, né, do conservatório. Fizemos muitas apresentações. Eu cheguei a ser o espala da orquestra, né? Por um tempo. Quem que era o maestro? Marcos Petrônio? E também. Marcos Petrônio também. Jurandir, na época. Jurandir. Então, é uma saudade muito grande. Mas tem décadas que eu peguei ele hoje, né? Até para manter, realmente, manter a afinação tá difícil. Hoje nós vamos deixar passar, porque ele estava tendo dificuldade de afinar o violino ali. O violino, quando fica muito tempo sem tocar. A corda tá velha. Professor, mas outro hobby que a gente descobriu, a Josi descobriu, né? A Josi descobre tudo, viu? É que o senhor gosta de moto desde que idade? Eu ganhei um mobilete aos 13 anos, né? Desde os 13 anos a gente... Antigamente podia. Então, e outra coisa interessante da nossa época, a gente ia para a escola de bicicleta, né? Isso era comum. Sim. Então, fazia inglês, eu ia para a escola, tudo de bicicleta. A gente deixava as bicicletas lá, quase todo mundo fazia isso. E aí, com o passar do tempo, meu pai me deu um mobilete, e desde essa época, então, a gente anda de moto. Viaja muito, professor? Já viajei muito, mas atualmente tá mais quieto, né? Para onde, por exemplo? Já fomos... o Brasil tinha um MotoGP aqui no Rio de Janeiro, né? Quando tinha o circuito de Jacarepaguá. Então a gente ia em todas as corridas de moto anuais que tinham, né? Então a gente ia para o Rio de Janeiro, mas eu nunca fiz viagens muito longas, não. O pessoal vai para o Chile, Argentina, mas a viagem mais longa foi para o Rio de Janeiro mesmo. Mas hoje o senhor tem o hábito ainda de andar de moto? Eu só ando de moto no meu dia a dia, porque eu acho mais prático, né? Fácil de estacionar, mais fácil de chegar. A gente mobiliza muito na cidade também, né? Vai de um hospital a outro. É perigoso, mas é mais prazeroso. Agora, professor, gosta de filosofia até que ponto? Ao ponto de futuramente se dedicar a ela um pouquinho? Não, como eu disse, eu admiro os pensamentos, né, dos nossos antepassados. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com eles. Então, eu gosto de ler, mas eu não sou estudioso, eu gosto de ver as palestras, né? Clóvis Rossi, vários filósofos, e gosto dos pensamentos também. Eu acho que a gente tem que aprender muito com eles. Mas não é nada assim muito... Sobre a família, professor? Eu tenho o maior orgulho da minha família, né? Sempre que posso, a gente está junto. Então, é uma família grande. As pessoas costumam brincar que eu sou primo de todo mundo.
Mas é mais ou menos assim mesmo, né? Sou descendente do João Pereira da Rocha, mas só minha mãe teve mais 13 irmãos, né? Naquela época, as famílias tinham muitos filhos, né? Então, sim, do meu pai também, com ele, eram 6 irmãos. Então, tenho muitos primos mesmo na cidade. E a família é muito grande, então a gente tenta sempre reunir e manter sempre o contato, né? Mas a gente vai perdendo, né? Tem filhos, netos? Tenho 2 filhos gêmeos, né? E eles agora já estou com 4 netos. Cada um deles tem 2 filhos. Novinhos, né? Os primeiros 2 netos nasceram com 4 dias de diferença. Os pais estão vivos? Sim, os pais estão vivos. Yeah. O meu pai fez 80 anos no início do ano, minha mãe vai fazer 80 anos agora em dezembro. Estão aí saudáveis? Saudáveis. Muito bem. Agora, o que faz? Cinema, música, joga uma bola? Como é que é, doutor? Eu gosto muito de tênis, né? Mas é outra coisa que tem alguns anos que eu não pratico, né? Esses horários, né, meio difíceis. Então eu tinha um parceiro que a gente ia de manhãzinha, né? 5h30, abriu praia ali, 6 horas, a gente estava jogando. Mas ele se mudou para Belo Horizonte, é difícil a gente encontrar amigos para estar às vezes nesse ritmo, né? Então, mas tem saudade, o projeto é voltar a jogar. E gosto de cinema e livros, e a gente tenta fazer, mas às vezes o tempo também atropela, né? E a gente acaba não tendo muito tempo, não. Mas quando sobra um tempinho, a gente tenta pegar um cineminha. Aquela pergunta que não quer calar, né? Professor, o senhor falou muito de prevenção. Sim. Sobra tempo para alguma atividade física nessa correria toda aí? Então, o que eu sempre falo para as pessoas, e eu me incluo nisso também. A gente vai vivendo toda essa tribulação do dia a dia, né? E a gente acaba esquecendo a máquina aqui, né? A gente não pensa mesmo. Inclusive o homem é um problema, porque o homem vai menos ao médico, faz menos prevenção, né? Então, geralmente o homem morre mais cedo que a mulher, em todas as idades, por todas as doenças. Mas tento fazer uma alimentação mais regrada e tento fazer pelo menos lá no condomínio, né? E em casa mesmo, alguma coisinha pelo menos todo dia. Pelo menos uma meia horinha, mas poderia fazer mais, né? Com certeza. Agora, o Paulo com 58 anos, né? Ficaria, se voltasse lá atrás, aquele Paulo da bicicleta lá na Cipriano, sim, ficaria feliz em ver o Paulo hoje? Eu ficaria. Eu acho que a gente não tem que ficar muito olhando lá para trás nas decisões, né? Não tem como eu ser o Paulo Henrique daquela época com a cabeça do Paulo Henrique de hoje. Então, eu acho que todas as decisões, por mais difíceis que foram, nós tomamos uma decisão, né? Inclusive, uma vez eu vi uma pessoa falando: você tem inimigos? Parabéns, você tomou decisões. Então, decisões que a gente tem que ter critério e tomar a decisão da melhor forma possível. Mas depois ficar voltando lá e ficar lamentando, não tem jeito, né? Então, carpe diem, né? Nós temos que viver o hoje, né? O hoje da melhor forma possível, para eu também não ter arrependimento lá na frente. Então, eu sou feliz com as decisões, e eu acho que muito também é de poder ajudar as pessoas. Não é uma questão só de falar isso, não. Eu acho que a felicidade muito é disso também. Eu vejo hoje que é um problema, né, as pessoas pensarem primeiro no próprio umbigo, né, e a gente vê isso. Eu acho que a mídia também, a internet, né, e essas questões aí voltaram muitas pessoas para si mesmas, né, e eu acho que é um problema. Eu acho que quanto mais a gente tenta ajudar o outro, vai ser melhor. Professor, e planos para o futuro? Às vezes a gente fica um pouco assustado, né, com tudo que vai aparecendo e as coisas que a gente vai abarcando, né? Então, a presidência da sociedade hoje, os papéis na universidade. Então, o futuro, eu acho que eu tento pensar no dia a dia, no meu dia hoje. Então, fazer o melhor possível hoje para tentar, talvez, colher bons frutos no futuro, né? Então,
que é o bom fruto do futuro? É o resultado daquilo que você está plantando hoje. Então eu penso plantar da melhor forma possível e aí o futuro, a reserva, né? Dr. Paulo Henrique de Souza Fernandes, é um programa que nós fazemos para o funcionário da UFA, as funcionárias, técnicos, técnicas, professores, professoras, alunos, alunas, terceirizados, terceirizadas. Foi um prazer. O prazer é enorme meu, fiquei muito feliz de participar e parabenizar vocês pelo programa e que continuem aí, porque é muito bom. Obrigada, professor, pela sua presença. Obrigada, Vitor Hugo. E o Bora Prosear volta na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Até lá. E aí? Bora prosear?